Ok, irmãos? Então vamos para a nossa aula de número 5, no nosso módulo de análise do livro de Tiago. Então eu quero agora com vocês recapitular um pouco o que nós temos visto até aqui, na nossa análise do livro de Tiago. Bem, nós vimos a saudação e depois nós entramos e analisamos o capítulo 1, dos versículos de 2 a 11. Nós vimos que nesse trecho, Tiago ele nos apresenta 3 assuntos importantes que serão desenvolvidos depois na sua epístola. O primeiro assunto é quanto à perspectiva correta em relação às provações, ok? O segundo assunto é quanto à sabedoria, necessidade de sabedoria. E o terceiro assunto é quanto à perspectiva correta em relação à pobreza e à riqueza. Quanto ao primeiro assunto, nós vimos que o Tiago ele deseja que nós tenhamos uma perspectiva apropriada das provações. Que as provações sejam vistas como oportunidade para o crescimento, para o amadurecimento espiritual. Como é que isso acontece? Quando a provação vem, uma prova da nossa fé, então você persevera na sua fé. À medida que você persevera, mais maduro, mais perfeito, mais obediente à palavra de Deus, você fica. Então, Tiago nos diz que para que você tenha uma perspectiva correta da aprovação, você precisa de sabedoria. E se você quer sabedoria, ore e peça a Deus. Porém, existe uma forma correta de se falar com Deus, de se pedir a Deus, que é pedir a Deus com fé. E então eu expliquei para vocês que quando Tiago diz para pedirmos a Deus com fé, o que ele está querendo dizer é que nós precisamos nos comprometer com Deus. É pedir a sabedoria a Deus, mas confiantes ou comprometidos com Deus, certo? É um pedido que exclui a irresponsabilidade. Isso é visto no paralelo. Então, o paralelo é com aquela pessoa que não é comprometida com Deus. Ela, na verdade, é comprometida com as circunstâncias. Ela é uma pessoa que guia a sua conduta à luz das circunstâncias. Então, quando as circunstâncias são boas, ela está bem. Quando as circunstâncias são más, ela está mal. Isso é chamado de a pessoa que duvida, o homem de ânimo dobre, ok? E então, Tiago ele entra no versículo 9 em mais uma outra forma de você saber encarar bem as provações. Agora ele lida aqui com as provações específicas daquela época, que era a provação em relação à pobreza e à riqueza. Então ele diz que é importante também que a pobreza e a riqueza sejam vistos da perspectiva correta. Que o pobre ele deve se gloriar na sua dignidade e não entristecer-se pela sua pobreza. Já o rico não pode se alegrar pela sua riqueza, mas entristecer-se pela sua insignificância. Se o pobre enxerga a pobreza dessa perspectiva, ou seja, que ele já tem o que precisa, que é Cristo nele, e se o rico enxerga a riqueza dessa perspectiva, ou seja, que a sua segurança, sua significação não está na riqueza, então ambos saberão passar melhor pelas provações. Ambos tipos de crentes, ricos e pobres, saberão enfrentar melhor as provações, ok? Então, foi isso que a gente viu nas 2 últimas aulas. Agora eu quero com vocês entrar no capítulo 2, no capítulo 1, e nós veremos dos versículos 12 até o 18, ok? Onde Tiago vai falar agora a respeito da cobiça. Então, vamos lá. Ok, irmãos, então vamos retomar aqui a nossa análise da sessão, o esboço da sessão. Então nós já vimos a saudação,
Então entramos na segunda parte, que é construindo a maturidade cristã, que vai do capítulo 1, versículos de 2 ao 27. Depois, então, nós vimos nas duas últimas aulas as provações e tentações, capítulo 1, dos versículos de 2 a 11, certo? Depois, agora, tem a sessão a respeito da cobiça, capítulo 1, de 12 a 18, e então a verdadeira religião, no capítulo 1, de 19 a 27. Como eu disse a vocês, na nossa aula de agora, nós veremos essa sessão B, que lida a respeito da cobiça, que vai do capítulo 1, de 12 a 18. Bem, esse é o texto que nós temos diante de nós, certo? Aqui de 12 a 15 e depois de 15 ou de 16 a 18. O versículo 12, irmãos, ele começa com uma bem-aventurança, o que é mais uma evidência da forte relação que o livro de Tiago tem com as palavras de Jesus, especialmente expressas no Evangelho, certo? Nós sabemos pelo Sermão do Monte que Jesus gostava de dizer bem-aventurado o homem. Então Tiago faz isso também. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, aqui, irmãos, Tiago está retomando o que ele começou lá no versículo 2, que é a perspectiva correta da provação. Ele agora está dizendo que a pessoa que passa pela provação deve se achar alguém bem-aventurada, desde que suporte a provação com perseverança. Ou seja, a aprovação, ela é uma bênção quando você reage a ela com perseverança. Isso por quê? Porque depois que você é aprovado, então você passa pela prova, e depois que você é aprovado, você receberá a coroa da vida. Coroa da vida, irmãos, é uma das recompensas mais citadas no Novo Testamento para os cristãos. Você tem o apóstolo Paulo referindo-se a ela em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, certo? A coroa era uma imagem de recompensa naquela época, porém eram as famosas coroas de louros, aquelas coroas que eram dadas aos vencedores dos jogos. A coroa que é oferecida por Deus aos cristãos que perseveram é a coroa da vida. É a vida em si mesmo, certo? E não é apenas um vencedor. Veja que o texto diz, certo? Que o Senhor prometeu aos que o amam. Então a coroa da vida não é dada apenas a um vencedor. Não existe competição. A coroa da vida é dada a todos aqueles que amam a Deus. Então, a perspectiva de que você ama a Deus faz com que você veja com muito bons olhos a ideia de ser recompensado por Deus. Então, quando você pensa na recompensa, isso também modifica a sua visão das provações. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito parecido com o que Tiago está falando aqui. Ele diz o seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, o ponto de Tiago e o ponto do apóstolo Paulo, irmãos, é nos mostrar
que a perspectiva correta da provação é quando você encara ela escatologicamente. É quando você encara ela não diante do fato de que um dia você vai morrer e você precisa ter os dias mais felizes nesta terra. A provação deve ser encarada diante do fato de que um dia você será julgado, de que um dia você estará diante de Deus e de que um dia você poderá ser recompensado por Deus. Então, a espera pela recompensa é a motivação, uma motivação para se passar bem pela provação. Por isso que a provação, ela pode ser vista como uma bênção, desde que você a suporte com perseverança. Porém, irmãos, geralmente não é assim que acontece conosco. Geralmente, nós caímos nas provações. Quando as provas vêm, nós sucumbimos na nossa fé. Isso é o mais comum, infelizmente, que se aconteça. E Tiago, já prevendo isto, ele aqui colocou dos versículos 13 ao 15 e também até o 18, uma parte, um texto, em que ele vai eliminar qualquer tipo de desculpa que se possa dar quando se coloca a culpa em Deus por sucumbir na provação. Veja que o versículo 13 diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Irmãos, aqui você tem o que é um dos textos mais difíceis de se interpretar do livro de Tiago, certo? Há alguns outros com este mesmo grau de dificuldade, mas esse texto, ele é relativamente difícil de se interpretar, porque a palavra traduzida aqui por tentado é a mesma palavra que tem sido traduzida por provação. Então, é uma possibilidade que se diga aqui que ninguém, ao ser provado, diga, sou provado por Deus. Porque Deus não pode ser provado pelo mal e Ele mesmo a ninguém prova. Então, essa tradução seria perfeitamente possível. Por que que, então, a maioria dos tradutores optam pela opção tentar? Por conta do final do versículo 13, quando diz que Deus não prova a ninguém, certo? Isso entraria em contradição com muitos outros textos bíblicos, certo? Com o próprio texto de Tiago, quando nos diz que nós devemos ver com alegria o passar por provações, certo? Então, a ideia aqui, e nós sabemos pela palavra de Deus, que Deus sim, Deus nos prova, e Deus é quem nos aprova. Versículo 12 diz isso, depois de ter sido aprovado. Então, só quem aprova é quem oferece uma prova. Então, o texto aqui não pode estar se referindo mais à mesma provação que estava se referindo dos versículos 2 até o 12, certo? Aqui você tem, então, a seguinte ideia. A ideia aqui, irmãos, é de quando você sucumbe ou quando você peca. Quando a provação envolve o teste de pecado, ok? Então a ideia aqui é a seguinte: quando você está sendo provado, ok? Isso pode colocar você numa situação em que você vai pecar ou não. Só que essa situação de pecar ou não, isso se chama tentação. A provação é algo que testa a nossa fé, ok? A tentação é algo que
tenta, como o próprio nome já diz, fazer com que você peque. Deus não quer que você peque. É essa a ideia. Por isso que as provações não são tentações. Então ninguém, então a interpretação que eu daria aqui seria a seguinte, que ninguém ao ser provado diga, sou tentado por Deus. Eu penso que essa é a melhor tradução aqui, certo? Que ninguém, ao passar por uma provação, deve dizer que Deus está insinuando você a pecar. Ninguém pode fazer isso. Ou seja, ninguém pode culpar a Deus por pecar. É essa a ideia. Então, o que poderia estar acontecendo aqui? As pessoas estavam passando, por exemplo, pela pobreza, e então elas sucumbiam e acabavam pecando e diziam, eu pequei porque Deus me provocou. Certo? Não. O que Tiago está dizendo é o quê? Deus nos coloca em provações, mas Deus não quer que você peque. Deus não está trabalhando as circunstâncias para que você peque, ou para testar se você peca ou não. O propósito de Deus não é manifestar pecado na sua vida. Então, ninguém, ao ser provado, diga que Deus está querendo que você peque. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado, certo? Ou seja, Deus não pode passar por isso, Deus não é uma pessoa cujo pecado o atrai e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Deus não é alguém que provoca as pessoas a pecarem. É essa a ideia, certo? Então ninguém, quando é provado, diga que Deus está tentando ela a pecar. Porque nem Deus é tentado, mas ele também não tenta a ninguém. Então, de onde vem esse desejo de pecar diante das provações? Vem da sua própria cobiça. E a escolha aqui da palavra cobiça, irmãos, é muito pertinente à luz do contexto, certo? Então, o contexto aqui é de pobreza e riqueza. Então, existe a cobiça, que é o desejo de ter o que é do outro. Então, cada um é tentado pela cobiça. Então, o que nos provoca, irmãos, a pecar não é Deus. O que nos provoca a pecar não são as circunstâncias. Não é a provação. É esse o ponto aqui de Tiago. As circunstâncias não nos provocam a pecar. O que nos provoca a pecar é o que está dentro de nós. É a nossa própria cobiça. E ele, então, descreve a imagem da cobiça na imagem de uma prostituta, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça é algo sedutor, é algo atraente. Então, o que faz com que você tenha o desejo de pecar é a atração que a cobiça faz dentro de você. É quando a cobiça faz com que você enxergue algo pecaminoso de forma atraente e sedutora. Então, a cobiça é algo sedutor. É algo que quando você tem, é algo que quando você olha, você deseja indevidamente. E aí começa um círculo. Quando você concebe a cobiça dentro de você, ou seja, quando você aceita, e agora a imagem aqui é de um filho, certo? Então, é como se fosse uma prostituta a cobiça. Uma vez que você atrai ou é atraído pela cobiça,
então ela é concebida agora como um filho, certo? Uma aberração, filho de aberração. Então a cobiça, ela é concebida e depois ela dá à luz ao pecado. Então a ideia aqui é de uma prostituta. Ela lhe atrai, você se relaciona com ela e então ela concebe um filho seu e dá à luz a este filho. Trazendo aqui para a ideia de Tiago. A cobiça é como se fosse uma prostituta. É algo que você se atrai por ela. Depois que você é atraído, e então ela concebe o seu desejo. Certo? Então, quando você age em cobiça, você concebe um desejo pecaminoso. E esse desejo pecaminoso é o que te move a pecar. Então, nós pecamos porque nós desejamos pecar. Nós não pecamos porque as circunstâncias nos fizeram pecar. Nós não pecamos porque o diabo nos fez pecar. E nós não pecamos, além de tudo isso e acima de tudo isso, porque Deus nos fez pecar. Nós pecamos porque nós queremos pecar. E uma vez que você peca, isso gera a morte, ok? Mostrando aqui a consequência mais grave e cabal do pecado. Então veja o que é que Tiago está fazendo aqui. Ele está colocando agora o sucumbir na tentação na perspectiva correta. Não diga que você caiu na tentação ou na provação por culpa de Deus. Não diga que a provação é uma tentativa de Deus fazer com que você peque. Por quê? Porque nós pecamos por causa da nossa cobiça e não por causa das situações ou das circunstâncias. Irmãos, dando um exemplo prático aqui, certo? Então imagine que você está aqui na igreja e você descobre que todos os irmãos da igreja estão muito bem empregados. Então você não consegue arranjar um emprego. E você sabe que quando você está desempregado, isso te provoca uma tentação muito grande de querer fazer coisas erradas, digamos, de querer enganar pessoas para conseguir dinheiro indevido. Então, aquela situação faz com que você tenha esse desejo, o desejo de conseguir dinheiro indevidamente. O que a pessoa jamais pode dizer é que Deus é ruim porque permite que você passe por uma situação difícil que vai fazer com que você pegue. Se Deus fosse bom, não permitiria que eu estivesse numa situação difícil, porque Deus saberia que quando eu estou numa situação difícil, eu peco. Em outras palavras, a pessoa está culpando a Deus. De que a culpa é de Deus, que permite que a pessoa passe pela provação, e então a pessoa sabe que vai pecar na provação. Então Deus é que é ruim, porque se ele fosse bom, não permitiria que ele passasse por aquilo. A resposta de Tiago é: jamais culpe a Deus. Se Deus está permitindo que você fique desempregado, é porque ele quer provar a sua fé. Ele quer ver o seu compromisso com ele. Ele quer que você persevere, porque quanto mais você persevera, mais obediente você fica. Ele quer que você saiba que a sua dignidade não está na riqueza. Ele quer que você saiba que a significância da sua vida não está na riqueza. Ele quer que você saiba que as dificuldades, as provações podem se tornar uma bênção na sua vida. E ele quer que você saiba também que quando você tem vontade de pecar, isso é por causa da sua cobiça, por causa do seu pecado. Então esse
desejo de fazer algo errado diante das provações, ou seja, essa tentação de fazer algo errado não vem de Deus, vem de você mesmo. E então ele conclui aqui dos versículos 16 a 18. Versículo 16 ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Irmãos, essa expressãozinha aqui, meus amados irmãos, isso daqui é um marcador textual. O que é um marcador textual? É quando um escritor utiliza uma expressão ou uma palavra para marcar que ele está progredindo no raciocínio. O principal marcador no livro de Tiago é essa expressão, meus amados irmãos, ou meus irmãos. Isso significa que ele vai avançar no seu raciocínio. E qual é o avanço que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o avanço agora a respeito da perspectiva correta do papel de Deus nas provações. Então, não ache que o papel de Deus na provação é fazer com que você peque. Não se engane. Deus não é alguém que deseja o nosso mal. É impossível que Deus nos faça pecar, certo? Isso nós estamos falando aqui em termos de crentes, certo, irmãos? Porque o Novo Testamento, o Antigo Testamento nos mostra que Deus faz sim coisas para provocar as pessoas a continuarem pecando como um ato de juízo sobre eles. Mas aqueles que foram salvos não recebem isso da parte de Deus. O que então aqueles que foram salvos recebem? Eles recebem toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Dádiva, irmãos, é um presente. E o que é este bom presente? Pelo contexto, é a sabedoria. É algo que Deus nos dá, ok? Então, toda boa dádiva, toda sabedoria necessária para passar pelas provações e todo dom perfeito, ou seja, toda virtude que nos torna pessoas obedientes a Ele, vem do próprio Pai, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então, ao contrário dos homens, que variam de acordo com as circunstâncias, Deus não é assim. Deus não varia, Deus não muda, Deus não muda a sua forma de pensar à luz das circunstâncias. Deus é sempre o Pai. Deus é sempre o Pai das luzes. E aqui é uma referência à criação, certo? Ao sol, à lua. Deus é aquele que produz a luz. Deus é o Criador. É essa a ideia. O Pai das luzes Deus é o Criador. Então tudo vem do Criador. E do Criador só vem coisas boas sobre nós. Especialmente o nosso novo nascimento. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. Então a maior bênção vindo de Deus é a geração, é a regeneração. É a nossa vida eterna, é a vida espiritual que vem por meio do Evangelho, pela palavra da verdade. E Deus então nos regenerou por meio do Evangelho para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, ou seja, as primícias da sua nova criação. Deus é o Criador e Ele está criando agora uma outra criação. Deus já está na história produzindo uma nova criação com novas criaturas. E Ele deseja que nós participemos disso. Ele nos gerou para que nós participemos disso. Ok? Então, aqui você tem
a perspectiva correta do papel de Deus na provação. Entenda que Deus não é quem quer que você peque, pelo contrário, Deus te dá o que você precisa para não pecar. E em segundo lugar, Deus já te deu aquilo que você mais precisa, que é a salvação da sua alma. Certo? Então, vamos parar a nossa análise por aqui. Na verdade, vamos só dar uma olhadinha em 3 aplicações práticas. A primeira, precisamos aprender a viver à luz da vida eterna e não da vida presente. Então, esse texto nos instrui, irmãos, a não olharmos a nossa vida na perspectiva da nossa morte. Haverá uma recompensa, haverá uma nova criação. Isso faz com que você veja as provações e as dificuldades de uma perspectiva positiva. A nossa leve e momentânea tribulação produz glória futura. Segundo, Deus prova a nossa fé, mas jamais é o causador do nosso pecado. Deus nos coloca, sim, em situações de prova da nossa fé. Mas, dentro dessas situações, nós nos sentimos tentados a pecar. Deus prova a nossa fé, mas a tentação para pecar é do nosso pecado. Deus é a fonte de escape para as nossas dificuldades. Então, quando você estiver na provação, não veja Deus como mal por estar colocando você em provação. Veja Deus como a saída para você encarar as provações. Então, lá no livro de Lamentações é interessante isso. Jeremias faz uma série de listas de coisas terríveis que Deus estava permitindo que o povo passasse. Mas o que é que ele faria? Ele disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então é isso que nós precisamos. Quando estivermos passando por provação, não pense que Deus é mau por estar permitindo isso. Mas lembre-se de Deus como a fonte de escape para as dificuldades, ok? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos avançar na nossa análise do capítulo 1. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.